sobreviventes. A Segunda Guerra Mundial foi um mal que atingiu o mundo no último século e o programa Os Sobreviventes foi atrás de uma mulher corajosa que aos 13 anos de idade teve que viver em guetos, Auschwitz e muitos outros lugares terríveis. A senhorita Janina Schellinger, judia e que nasceu em Cracóvia, na Polônia, tinha o pai oficial reservista e a mãe professora de piano. Mas vamos ver se vocês entendem. Eu estava pensando sobre o Holocausto. Vocês que estudam e se entendem, eu acho que sobre o Holocausto vocês já escutaram bastante. Eu vou passar pelo Holocausto só. Eu vou contar um pouco sobre mim e sobre o que acontece depois do Holocausto. Não vou ler, inclusive porque não dá. Nós éramos só três. Minha mãe, meu pai e eu. Moramos em Cracóvia, na Polônia, supostamente há 500 anos. Dizem que tinha um rei fabuloso que deixou os judeus ficarem na Polônia para melhorar os negócios. E desse tempo a gente estava morando. A minha mãe era pianista. Em 1939, o pai de Janine, que era oficial reservista do exército, foi para a guerra e junto de sua mãe ela o acompanhou. Janine contou-nos que a partir daí passou a detestar trens, pois passou 3 dias em um trem sob forte bombardeio. Após um longo tempo, Janine e sua mãe decidem voltar para Cracóvia. Porém, naquela época, os alemães já haviam se apoderado de sua casa e elas foram morar no gueto. Era comum que os soldados alemães invadissem casas e roubassem pertences dos judeus para distribuir à população da Alemanha. Nesse caso, minha mãe, que já meu pai não estava com a gente, ela decidiu voltar para Cracóvia. E nós voltamos para Cracóvia e fomos ver o nosso apartamento. Foi uma coisa impressionante. Nós não entramos no apartamento porque a gente já não tinha chave. Apareceu uma vizinha que nós nunca vimos e disse assim: não pode entrar, os alemães já estão ocupando o apartamento. Mas eu entrei no apartamento antes de alemães e tirei tudo que era de valor. Está tudo à parte para vocês. Vocês podem falar o que vocês querem, vocês entram, vocês veem o que eu tirei. Foi o primeiro anjo que eu encontrei. Alemães desativam o plástico onde Janine trabalhava e ela é enviada para Auschwitz. Um dia, eles acharam que tinha que livrar o plástico e nos levaram para Auschwitz. Outra vez trem, naturalmente. Lá nessa transferência acontece uma coisa muito gozada. Tem médicos que, como vou dizer, eles separam para Ford e não para Ford. Eu, como era muito bonitinha, fui para Ford naturalmente. Isso era no segundo andar. Eu cheguei perto da janela, abri a janela e pulei 2 andares. Falei, desse jeito eu não vou.
Era uma noite fria, estava chovendo, a gente estava nua. É todo um holocausto. Mas é outro holocausto. Vocês não acham? Eu estava parada assim. De repente eu vi uma janela aberta. Eu outra vez abri, peguei um casaco que estava no chão e entrei e encontrei a minha mãe. Ela teve sorte de não ser destinada ao forno, e sim a um lugar maravilhoso que era Bergen-Belsen. Demoramos 5 dias num trem e não vou contar a história da Bergen-Belsen. Vocês devem ter escutado bastante tempo. Não devem querer saber. E eu agora vou tentar me encontrar. Eu não sei falar isso. Ok. História de Bergen-Belsen não vou contar, como eu disse para vocês, porque vocês sabem tudo. Bergen-Belsen era uma coisa terrível, dizem que era uma das mais terríveis, e eu já estava muito doente. A minha mãe, infelizmente, já faleceu, e apareceu na minha vida o anjo, Dona Esther. Eu estava deitada e ela chegou perto de mim e disse: desce, porque nós vamos para o outro campo. Falei: não quero ir para o outro campo, me deixa dormir. Ela disse: se você não descer, eu te bato até você não poder mais. Não era para bater, era para me salvar. Ela me desceu de onde eu estava deitada, me tirou roupa, me levou no banho, me encaminhou para um campo que se chamava era uma antiga cidade alemã de exército. Não tinha nada, gente. Não tinha cama, só mais tarde. Não tinha nada. Lá eu encontrei outros anjos. Uma senhora com 2 filhas. E elas tomaram conta de mim. Janine tem notícias do pai e descobre que ele nunca foi machucado nem torturado, mesmo sendo judeu. Um oficial. E os alemães, em 1918, quando perderam a Primeira Guerra Mundial, assinaram que não pode, tem que tratar bem oficiais quando eles estão com roupa de oficiais, não pode trabalhar fora, tem que ser bem atendidos, tem que se concentrar. E por mais incrível que pareça, foi o que os alemães fizeram. Meu pai nunca foi maltratado. Ele não era o único, tinha 23, 24 judeus e tinha 200 e não sei quantos oficiais poloneses. Eu estou vendo uma visão.
Nessa época a gente está meio maluca, né? E era a visão mesmo. Era uma coisa muito triste. Passa tempo, eu volto para o campo, já não tenho de quê. O inglês veio e pegou gente. Tá bom, eu estou aqui. De repente aparece o meu Sr. Libeskind e diz assim: eu tenho uma notícia triste. Seja, a minha notícia triste é que você não pode mais ficar aqui. Isso é um objeto militar. Alguém denunciou que tinha alguém que não era daqui. Nós vamos receber uma casa maravilhosa e você não pode ficar. É uma situação maravilhosa. Eu não tenho roupa, não tenho dinheiro, não tenho ninguém, não falo língua, porque lá se fala alemão. Após a guerra, Janine encontrou seu pai e conheceu seu futuro marido. Um ano após tudo, ela já estava casada e seu pai havia morrido de desgosto pelo que havia acontecido. Janine e seu marido então vêm para o Brasil, onde aportam no Porto de Santos e são recebidos com muito samba e alegria.